Bom, então começando aqui esse papo, vou conversar hoje com o engenheiro Leonardo Almeida. Para mim vai ser Léo, né, Léo? Você vai me permitir chamar Com de Léo. certeza. Com certeza. Léo, muito obrigado aí por você se disponibilizar a esse bate-papo com a gente. Vamos lá, vamos junto nisso. Maravilha. Bom, então acho que a gente pode começar pelo começo. Léo, essa altura do campeonato já faz um tempinho, né, que a gente fez engenharia. Você consegue lembrar quais foram as tuas motivações para fazer engenharia? Porque eu gosto de fazer essa pergunta, porque às vezes a motivação original que a gente tem, né, para escolher um curso, no passar dos anos a gente acaba gostando daquela carreira e tal, mas por outros motivos que não são aqueles, né, que a gente imaginava. Fala um pouquinho sobre esse começo aí para a gente. Interessante, né? Já se foram aí 24 anos, né, cara? A gente estava fazendo as contas, hoje estava conversando com a minha esposa, nossa, já se foram 24 anos, né? E o que acontece? A gente entra numa universidade, na minha opinião, ainda muito novo. 17, 18 anos é a idade média que as pessoas estão entrando. Você pensar que uma pessoa com 18 anos ou 17 já sabe o que ela vai fazer para a vida inteira, sendo assim um pouco até dramático, né? Porque nada é para sempre. Mas assim, é pesado, né? É uma responsabilidade muito, muito grande, né? Na verdade, eu não queria fazer telecomunicações, eu queria fazer matemática. Né? Eu gostava de matemática, sempre gostei de matemática e queria fazer uma faculdade de matemática. Só que eu sempre tive assim, uma visão, tá aí, e o que eu vou fazer com isso quando eu me formar? Onde eu vou trabalhar com matemática? Né? Dentro daquela visão limitada, né? Um pouco... 18 anos de vida, você não conhece muita coisa ainda, você ainda vai aprender muita coisa de vida, né? Então eu falei assim, pô, matemática é o que eu gosto, mas eu acho que não vai dar para seguir essa carreira de matemática. Deixa eu ver uma coisa que eu consiga ter um campo maior de trabalho. E eu optei pela opção pela engenharia. Eu não sabia direito o que eu queria, eu sabia o que eu não queria. Com certeza eu não ia ser médico, eu não ia ser dentista, eu não ia ser advogado, nunca gostei disso, mas... eu sabia que eu tinha aquela tendência para matemática, e com isso eu caí para engenharia. Na época eu ainda não sabia se seria telecomunicações, ou se seria mecânica, ou elétrica, sabia que não ia ser. A gente escolhia depois, né, Léo? A gente escolhia, né? E aí foi, cara, eu fiz a opção por telecomunicações, eu gostava de matemática, eu gostava de mexer com computador também, eu vi uma certa afinidade, e foi aí que eu fiz a minha escolha por telecomunicações. Legal. E assim, e o que ficou para você do seu período aí de faculdade? Quais são as suas melhores lembranças, vamos dizer assim, dessa época? Cara, assim, as melhores lembranças, sem dúvida, são os amigos, né, cara? Porque a gente convive muito tempo, né? Ele se torna a sua... eu diria até que a tua família principal, né? Você fica mais tempo na universidade do que você fica em casa, né? E são lembranças boas daquele grupo de amigos, todo mundo sempre muito, muito animado, muito motivado, os problemas eram incomuns, aquela prova que a gente não conseguiu estudar, então aquele maldito professor que marcou uma prova no mesmo dia que tinha uma outra prova, a gente mal conseguia estudar para um, que dirá para duas no mesmo dia, né? Aqueles conflitos que a gente puxava a cabeça, aquele companheirismo que sempre tinha aquele colega que sabia mais, ensinava para a gente, aquele grupo de estudo de fim de semana para fazer os exercícios, isso foi uma coisa muito bacana, né? Foi muito bacana e eu tenho boas recordações. Legal, Léo. Assim, para o público mais jovem aí, talvez não saiba que a gente tinha que estudar de apostilas que às vezes eram difíceis até de conseguir xerocar aquilo tudo, né? É uma época tão apagada que estava. A internet, a gente nem sabia o que era, né, cara? Era um troço que estava nascendo junto com a nossa formação, né? É verdade, eu me lembro de uma apostila em espanhol de telefonia, rapaz, que era um problema, porque a gente sequer tinha um bom dicionário técnico em espanhol, né? E aí para encontrar para entender aquele negócio, hoje em dia é muito diferente, né? Inclusive assim, até falando do ciclo básico, né? Quando você fazia aquelas cadeiras de matemática, que você tinha que resolver uma equação, era na mão. Hoje o que tem de ferramenta que já resolve aquilo e te ajuda a saber onde você está perdendo. Você perdia muito tempo para tentar entender por que você não achava aquele resultado. Era um detalhe tão pequeno que hoje, se você pudesse já achar aquela resposta, você já andava mais rápido, né? Mas é isso, evolução. Vamos ver como é que vai ficar daqui a 20 anos, né? Quem sabe vai ser um chip, a pessoa programa e o cara tá lá, né? Vamos ver.
E aí depois, fala um pouquinho, você se formou, como é que foi o teu começo? Cara, assim, o começo profissional que você diz? Isso. Vamos lá, Carrano. Aquela época de telecomunicações que a gente pegou. As pessoas não sabiam direito nem o que era telecomunicações. Né? Se você conversasse com. Você faz o quê? Telecomunicações. O que é isso? Vai consertar a televisão? As pessoas não entendiam. As telecomunicações não estavam inseridas na sociedade como um todo. O que você tinha de serviços de telecomunicações na sua casa? Televisão, telefone. Nem todo mundo tinha telefone, além disso, né? Então as pessoas não entendiam direito isso. O que um engenheiro de telecomunicações faz? É um engenheiro eletrônico, elétrica? O que você vai fazer com isso? E sinceramente eu acho que nem a gente sabia direito, né? Ninguém ali naquela época poderia prever que as telecomunicações seria a estrutura de toda essa tecnologia que a gente hoje é contemplado, né? Então, assim, durante a faculdade foi aquele período muito difícil de falta de oportunidade. Você via vários colegas desistindo do curso, ou porque o curso era muito difícil, e cá para nós não era um curso tranquilo de se fazer, não era uma coisa light, era hardcore, tinha que estudar muito. Você vê alguns colegas indo embora, fazendo concurso público, entrando para a Receita Federal, já tocando a vida. Você vê os outros que mudavam de curso, não, esse curso aqui para mim está muito pesado, eu vou fazer administração, eu vou fazer outra coisa. E você estava lá, né, naquele pântano lá como guerreiro, né, eu tenho que passar por esse pântano. Né? E à medida que eu fui me aproximando do profissional, já tinha passado da metade, eu comecei a ficar assim, meio preocupado, falei, meu Deus, eu não consigo nenhum estágio, o que gerar um emprego? Então comecei a retardar a minha formatura, comecei a puxar menos matérias para ver como é que ia se caminhar. Eu sabia uma coisa, se eu terminasse essa faculdade sem nem ter feito um estágio, vai ser muito difícil eu conseguir um emprego. E a minha experiência vai ser zero. Tinha monitoria, mas monitoria não conta para uma empresa. Né? Então, eu segurei bastante essa formatura, tanto que eu me formei, eu tinha uma cadeira só, que era rede externa. Não sei como é que é hoje, mas naquela época, para nós, não era nada muito complicado. Né? Então foi isso, foi um período assim de muita. Ninguém previa a abertura do mercado de telecomunicações, né, que ocorreu mais ou menos entre 99 e 2000, que para a nossa geração foi muito boa, porque a gente já tinha uma certa experiência. Né? Ninguém previa isso, ninguém previa que o mercado ia abrir, que a telefonia celular ia vir, que o mercado de satélite também ia ser aberto, que a internet ia estourar como estourou, né, que tudo hoje é através do IP. Então acho que a gente sim teve uma sorte muito grande, né? Que na vida também não é só competência e esforço, a sorte também é um dos componentes, né? Lógico, não pode só contar com a sorte, você tem que pegar ela e abraçar e então foi mais ou menos por essa linha, né? Entendi. E onde é que foi o teu primeiro estágio? Cara, o meu primeiro estágio foi uma história até engraçada, cara. Aliás, acho que foi até muito engraçada, né? Foi na Shell. Publicaram uma vaga na faculdade, sempre tem aquele sujeito mais complicado que roubava o cartaz para ninguém se inscrever, né? Não sei se você lembra disso. E aí eu me inscrevi na prova, né, cara, e voltei para a faculdade, todo mundo comentando, né, nossa, o que a gente tinha de estágio naquela época? Era Embratel, IBM, Ipiranga, né, que tinha aqueles processos seletivos, e alguém que conseguia descobrir um estágio, não sei o que, uma empresa está contratando e ia. Então, quando veio essa oportunidade da Shell, eu estava na faculdade, todo mundo aquele burburinho, né? Não, poxa, marcaram uma dinâmica para, não lembro a data, mas vou usar aqui como exemplo, para quarta-feira de manhã. Eu falei, pô, legal, para mim ninguém ligou. De novo, para quem não é dessa época, não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha Facebook, era no telefone mesmo. Então, quem não ou tem Telegrama. Ou Telegrama, e quem não tinha telefone, eu não sei nem o que fazia, né? Eu sei que eu ouvi aquilo tudo, eu cheguei em casa e perguntei para o meu pai, ninguém me ligou não, o pessoal lá da faculdade está falando que já estão marcando, e eu estava ansioso, né? Aí meu pai falou, não, ligou sim. Eu falei, e aí, vai ser quando? Ele, quinta tarde. Ué, todo mundo é quarta de manhã, só eu sou quinta tarde? Eu não entendi nada, isso, mas meu pai não prestou atenção em nada e me deu o recado errado, e todo mundo foi fazer a entrevista na quarta de manhã, a dinâmica. E eu lá na quarta tarde, lá assistindo a aula, todo mundo falando, não, a minha amanhã. Não pode, eu estava a faculdade inteira, estava lá. Vai ver que encheu, vou me alocar em outra turma. E lá fui eu na quinta tarde. Fazer a minha dinâmica. Cara, assim, certas coisas eu acho que o destino ajuda muito, né, cara? E
Eu fui na portaria, me identifiquei e me autorizaram a subir no prédio. Normalmente se barra ali embaixo, né? Aí eu fui falar com a pessoa de RH, era psicóloga, né? Eu já entrei na sala, eu sou Leonardo, eu vim aqui para a dinâmica, né? Todo feliz, né? Ela, olha, eu só autorizei você subir porque eu queria te conhecer. Você foi o único que não veio na dinâmica ontem. Aí eu falei, não, como assim ontem? Ela, a dinâmica foi ontem, você perdeu a sua chance. Eu falei, tudo bem, obrigado. Baixei minha cabeça, meio assim, nossa, triste, desesperado, fui embora. Só que quando eu saí, me deu um negócio, falei, peraí, pô, não vou perder assim tão de graça. Voltei. Botei, bati assim na baia dela, falei, pô, você desculpa eu te incomodar, mas tem uma chance não de eu me encaixar num outro grupo, eu queria tanto um estágio, que não tem um monte de coisa, conversei, o meu interesse. Ela assim, ela foi assim, meio para trás, assim, botou assim, a mão na boca, olhou para mim e falei, pô, pronto, vai chamar o segurança e vai me expulsar daqui, né? Esse cara é maluco. Ela olhou para mim, engraçado. Você saiu daqui, eu abaixei minha cabeça, continuei trabalhando e falei, como é que essa gente não briga por nada? Eu falei não para ele, ele aceitou e foi embora. Você chamou a minha atenção quando você voltou e me contou tudo isso, que você quer estagiar aqui, que você quer desenvolver uma carreira. Eu gostei muito dessa sua atitude. Eu falei, então você vai me encaixar numa dinâmica? Ela falou, não, deixa eu ver se o gestor da vaga está aí. Eu falei, opa, já vou para o gestor? Como assim? Não fiz dinâmica? Eu conquistei o RH naquela conversa. A gente falou muitas outras coisas, questões de tempo aqui, eu não vou falar. E por sorte o gestor estava. O gestor era uma pessoa que vivia, né, viajando, saindo, cara, você deu sorte, ele está aí, sobe e fala com ele. Falei, pô, deve ser um cara top de tecnologia, né? Vamos ver o que vai vir dessas perguntas, né? Eu já lá pensando nas minhas cadeiras de comunicação de dados, Sistele, o que ele vai me perguntar. Ele entrou, tipo, olha, nós vamos ali para uma sala de reunião. Ele fechou a porta, eu falei, pronto, agora ele vai começar a fazer as perguntas técnicas. E aí ele tomei um outro susto. Primeira pergunta que ele olhou e nem me deu tempo de responder. Qual foi o último livro que você leu? Eu olhei aquilo assim meio, ué. Eu parei e pensei, olha, você vai se decepcionar, porque eu não leio livros de tecnologia, eu não fico lendo sobre rede, sobre aquilo. O último livro que eu estou lendo é um livro de administração chamado Virando a Própria Mesa. Ele, tá, descreve esse livro para mim. Olha uma pegada. É o livro do Ricardo Seller, do Fogão. Tá. Eu fui te explicando, ele falou, pô, cara, eu já li esse livro, é muito bom. E eu vou te falar uma coisa, eu gosto disso. Eu não gosto de pessoas assim, que, telecom é técnico, eu tenho que saber. Eu gosto das pessoas que abrem um pouco o foco, entendam um pouco de outros assuntos. Mas a segunda pergunta para você, como é que está o seu inglês? Eu falei, não, cara, você viu aí no meu currículo, fiz CCA, fiz todos os 13 períodos, meu inglês, ele, Léo, olha só, eu não quero nem olhar para o teu currículo e dizer que você fez um curso, então para mim não interessa nada. Você sabe falar ou não sabe falar? Eu falei, cara, olha, você só vai saber isso se fazer o seguinte, uma entrevista em inglês, para aí você consegue avaliar. Cara, ganhei o gestor ali. Tipo assim, 2 semanas depois eu recebi a ligação para levar a documentação. Quer dizer, uma negativa, uma informação errada, uma combinação de azar, né, que acabou trazendo a vaga. Às vezes a gente não sabe a sorte que tem por não conseguir ou não fazer certas coisas que deveriam ser feitas. Né? E aí eu comecei, foi o meu primeiro estágio. Muito legal esse seu depoimento, eu não conhecia essa história, não. Fantástico, legal mesmo. É engraçadíssimo. Muito bom, muito bom. E a minha carreira de satélite começou exatamente nesse estágio, porque a Shell, já no final, eu aguardando, não sabia se eu ia ser contratado ou não, por isso eu deixei rede externa por último, porque naquela época, você deve lembrar, tanto a IBM como a Ipiranga, as empresas que a gente buscava para estágio, eles já começavam com 8 horas de estágio. Como é que você vai fazer uma faculdade de engenharia puxada, tendo que ficar 8 horas no estágio? Era meio desumano, né, cara? A Shell era 4, então foi tudo muito direitinho e eu comecei... Aquela passagem pela Shell foi o que abriu a minha carreira de satélite. Porque no meu último período de estágio, a Shell fez uma rede via satélite. E ela contratou uma empresa argentina, né, que tinha vários escritórios na América Sul inteira, para fazer essa prestação. E quando veio a época de acabar o estágio, meu chefe me chamou e falou, olha, Leonardo, a Shell gosta de contratar estagiário. Inclusive, um dos presidentes da Shell era um ex-estagiário das antigas, né? Eu não tenho vaga aqui em Telecom, mas eu já citei que tem várias vagas para bases, para escritórios, e eu vou te indicar. Você está afim? Falei, pô, cara, eu te agradeço, você não tem obrigação nenhuma comigo. Você já me selecionou para o estágio, eu sou muito satisfeito, mas eu não quero não.
Eu não quero desenvolver uma carreira em uma empresa que eu sei que eu não vou usar toda o meu aprendizado técnico, né? Você ia acabar sendo coordenador de uma base, operacional que não tinha nada a ver com telecom. Ele falou, não, mas tem uma outra alternativa, eu estou contratando essa empresa, eu posso pedir para que te contratem nela, né? Eu falei, cara, se você puder fazer isso, e assim eu comecei. Foi difícil, mas ali eu comecei a minha carreira de satélite. Pô, legal. Vamos falar um pouquinho sobre esse setor então, Léo. Como é que esse setor de satélite evoluiu desde essa época aí, que você estava começando na carreira, até hoje? Fala um pouquinho pra gente. Cara, evoluiu demais, principalmente nos últimos 5, 6 anos, tá? O satélite nada mais é do que um repetidor, né? O satélite tem várias órbitas, né? Também não vou ficar aqui explicando, senão também vou me estender, né? Mas assim, o que eu trabalho mais são os geoestacionários e os de média órbita, né? Os de média órbita agora. Mas antigamente ele era uma coisa bastante commodity, né? A indústria satelital sempre foi uma indústria de muito investimento, de muito retorno sobre o investimento também, né? Então é uma indústria pequena, se você for comparar com as outras áreas de telecomunicações, são poucas empresas e elas têm receitas altíssimas, né? Mas ela, até pouco tempo atrás, ela não respondeu a nenhum avanço tecnológico. Se você for olhar, por exemplo, a indústria de celular, já foi para o 2G, 3G, 4G, já estamos indo para o 5G, as aplicações estão puxando a infraestrutura, a coisa evoluiu muito. E o satélite sempre foi aquela área, estou bem, estou ganhando muito bem, por que eu vou mudar o que eu estou fazendo? Né? Que eram os satélites que a gente chama aqui de widebeam, né? São os satélites que têm coberturas assim, continentais ou até globais e usam o espectro de frequência daquele jeito. Percebendo isso, que é, lógico, limitado pelas leis da física em termos de throughput que você consegue passar no satélite, está diretamente associado ao tamanho da tua antena, do teu amplificador e tal. E respondendo a essa demanda de mercado, do throughput cada vez subindo mais, a indústria começou a perceber, opa, eu tenho que me movimentar, porque eu não estou mais conseguindo atender essa demanda. Antigamente, você deve lembrar disso lá no início, uma provedora de internet anunciava com todo orgulho que tinha um link de 64K direto com a Embratel. Não era o link da tua casa, era o link da provedora que você está assinando. Saía no jornal, temos um link de 64K hoje, brincadeira, né? E agora eles estão evoluindo, né? Esses satélites tradicionais, que eram os wide beams, agora já estão virando HTS, né? São High Throughput Satellites. Em vez de usar um beam enorme, fazendo uma cobertura continental, que isso também está limitado ao espectro, você não tem frequências suficientes, né? Isso é regulado pelo ITU, né? Eles começaram a diminuir esses beams e reutilizar as frequências. Então a gente hoje aumentou a capacidade de um satélite facilmente em 25 a 30 vezes. Então hoje você já consegue ter algumas tecnologias, principalmente em MEO, em órbita média, que você consegue colocar até 1 GB de forward e 1 GB de retorno com antenas de 2,40. Né? Aí está vindo uma nova geração de satélite agora da empresa onde eu trabalho, chamada M-Power, onde para cada beam que a gente vai ter, as antenas não vão ser mais essas antenas fixas, né? Vão ser arrays, então você vai formar a cobertura por software, e você pode ter até 10 GB em um simples beam. Isso para mim é um avanço muito grande. Então a indústria está avançando, junto com ela a complexidade, né? E está indo tudo mais agora para o software, né? Existe o hardware, mas o software ele vem para completar isso, né? Tá crescendo bastante. O próprio Brasil, que só tinha a Embratel como provedora de satélite através da Intelsat, hoje já tem várias, tem a Hughes, tem a Telespazio, tem a Iasat, tem várias empresas de satélite. É um mercado que se reinventou. E a gente tem uma necessidade muito grande por essa modalidade no Brasil, né, cara? Assim... Sem a menor dúvida, sem a menor dúvida. A gente está acompanhando aí essa questão da pandemia, você toma um choque quando você vê a penetração da internet, né? E não necessariamente em áreas remotas. Eu assisti uma palestra, já tem bastante tempo, de uma empresa, que o cara falou assim, você acha que eu só vou vender no interior? Meu amigo, tem lugares em Alphaville que não tem banda larga. Alphaville está em São Paulo. Então, o satélite hoje, ele vem e ele tem os seus benefícios, né? A implantação é muito rápida, você quase não tem problema, é muito difícil você ter um problema de satélite, tanto que aplicação militar, 90% das via satélite. 90%.
Legal. Ainda tem posição em órbita geoestacionária para lançar satélite, não? Tem algumas, né, cara? Isso é uma coisa engraçada, que isso, quando começou, eles eram mais espaçados entre eles, né? O cinturão de Clark, né? Hoje, com a quantidade de satélites, a gente está tendo que aproximar, o que redobra nossa atenção em termos de interferência, né? Porque você está olhando para o teu satélite, mas o lóbulo secundário da tua antena está jogando interferência e recebendo interferência, né? Mas tem muita tecnologia, muita forma de aplicar isso. Existem posições que tem 5, 6 satélites na mesma posição. A cada um, mais ou menos, se não me engano, meio grau, tem que fazer as contas, mas acho que meio grau lá em cima são 750 quilômetros. Então não é que esteja tão próximo assim, né? Existe uma distância. Eu me lembro de ter lido algum tempo. Eu me lembro de ter lido algum tempo atrás que o pessoal que faz lançamentos de vários, não só de satélite, mas enfim, de outras sondas para Marte, etc. Tal, tem um problema de atravessar a camada de lixo, de debris que já se depositou em órbita terrestre, né? Parafusos, objetos maiores, né? Tem um site, depois eu vou te mandar, você publica aqui, tá? Chamado, é até interessante, como é que é? Satellite Stuff in Space, alguma coisa assim. Você entra nele, você tem que mexer, tipo um Google Earth. Você fica impressionado com a quantidade, não é nem de lixo, de satélite que tem em torno da Terra. É uma coisa absurda. Absurda a quantidade de dispositivos que a gente tem hoje na órbita. Eu vou mandar esse site, é super interessante. Legal. Bacana. Léo, o que você acha assim que mudou, cara? Muita coisa, certamente muita coisa mudou, assim, mas o que é um engenheiro de telecom hoje, comparado ao engenheiro de telecom que a gente, enfim, que saía do forno há 20 anos atrás, vamos dizer assim? O que mudou na nossa carreira também, né? Cara, isso é uma coisa interessante, né? A gente entra, como eu falei aqui, que eu estava na Shell e eu queria, quero ser técnico, eu quero trabalhar com o que eu estudei, com o que eu aprendi. Isso ainda existe, mas hoje mais do que um profissional bom, que entenda a tecnologia, o que eu noto mais assim é a tua postura, é a tua vontade de resolver problema, né? Você recebe um desafio, tem gente que chora, tem gente que corre atrás, né? Tem gente que reclama e tem gente que olha o lado positivo. Então, hoje em dia, você não é mais aquela coisa de trabalhar numa sala fechada, faço o meu trabalho, acabou, eu vou embora. Você interage com muitas pessoas. Então, hoje, o engenheiro de telecom não é só uma questão de ser um bom técnico, ele também tem que ter uma excelente relação pessoal, ele tem que saber tratar bem as pessoas, respeitar as pessoas, ser respeitado. E saiba que por mais que você estude, você nunca sabe tudo. Você nunca sabe tudo. Você sempre vai precisar da ajuda de alguém. Então, hoje eu acho que a empresa, mais do que um cara muito bem formado, muito bem preparado, ela analisa também que tipo de pressão que você aguenta, qual é a atitude que você toma mediante os desafios. Isso eu não sei. Cara, esquece. Se não sabe, aprende. Hoje em dia está bem diferente. Lembrando que, assim, se for falando de 20 anos atrás, você tinha para uma determinada área, um exemplo aqui, 6, 7 pessoas. Hoje esse trabalho é feito por 1 ou 2. Então, cara, você tem que se desdobrar, tem que aprender, né? Tem que correr atrás e sempre, né, tocar para frente. Não adianta ficar reclamando e olhando para trás porque não vai resolver nada. Então, o mercado espera isso, pessoas mais proativas, mais comprometidas, pessoas que não trabalha rezando para chegar às 18 horas para ir para casa. Aliás, isso é outra coisa que acabou, a coisa já se misturou. O teu horário de casa, o teu horário de trabalho, para o bem e para o mal já se mistura, né? Hoje em dia não importa nem onde você está, se você vai no escritório ou não vai, não importa ninguém, desde que você faça o seu trabalho. Esses limites estão borrados, né? Quer dizer, não adianta, né, Léo? Quer dizer, a gente tem que estar de prontidão, né? E aprender, de alguma forma, a conviver com isso, né? Eu tenho que aprender. Não dá para se dar o luxo, né, de dizer, essa hora eu não estou mais trabalhando, né? Não dá. Mas, em compensação, você também pode pegar os momentos que estão mais tranquilos e tirar o seu tempo extra ali, né? É a questão da meritocracia, né? Isso é muito importante entender. Não importa quanto tempo você gastou fazendo uma coisa, importa o resultado. Se você gastou 10 horas ou 10 minutos, o que importa é o resultado.
É uma coisa cruel, é uma coisa meio até que espanta, mas é a mais pura realidade. Não importa o tempo que você gastou, não importa o resultado. Então, é bom estar preparado para isso, tá? Senão vai ter frustração. Ah, mas eu fiz, eu me dediquei, eu me esforcei. Legal, mas como ficou? Então a gente tem que saber se virar nos 30, né? Como a gente fala. O que você acha que não podemos deixar de falar dessa pandemia, né? O que você acha que ela vai mudar para a nossa área de telecom, que agora é uma área mais central, né? Mais importante ainda, né? Nunca ficou tão clara a importância de uma infraestrutura de telecomunicações para suportar as aplicações. É muito bonito falar de WhatsApp, muito bonito falar de Facebook, de Instagram, mas não esqueça que existe uma infraestrutura por trás pesada para suportar isso, né? Não existe aplicação sem rede, né? Então eu acho que essa demanda por serviços, principalmente do ponto de vista de usuário final, ela vai ser mais exigente. A gente já viu que, eu sinceramente, do meu lado, não mudou absolutamente nada. Estou tendo que trabalhar de casa, estou trabalhando até mais e eu não senti impacto algum. Hoje em dia você tem e-mail, você tem Skype, você tem Microsoft Teams, você tem sites de colaboração. O mesmo sistema que você acessa do seu escritório é uma VPN, você acessa de casa. Então, eu acho que isso vai impactar bastante. Eu acho que várias empresas já perceberam que para que tirar o cara de casa para vir aqui só para ele gastar tempo no trânsito, para chegar aqui, tomar café, trabalhar, almoçar, voltar, tomar mais um café, não deixa ele em casa. De repente ele começa mais cedo, ele não se cansa no trânsito, a empresa economiza em espaço, em escritório, em ar-condicionado. Vai mudar muito. Eu acho que a minha própria empresa já decretou 50%. A partir de hoje, 50% de quem pode trabalhar de casa. É evidente que tem funções, operação que trabalha necessitando fazer uma intervenção no equipamento, não dá para fazer intervenção no equipamento de casa. Mas certas atividades elas vão migrar definitivamente para home office. Definitivamente, isso aí não tenho dúvida. E uma outra coisa também que eu acho que... Não volta. Viagens. Eu acho que as empresas também perceberam que tinha muita viagem desnecessária. Né? Se viaja muito nesse mercado, seja comercial, seja técnico. É pouco eficiente, né, Léo? Você tem uma reunião, sei lá, em Florianópolis, você gasta um dia inteiro indo e voltando, por exemplo, para ter uma reunião de 1 ou 2 horas. Enfim, é caro e ineficiente, né? É caro e ineficiente, exatamente. Eu não acho que elas são totalmente dispensáveis. Tem certas coisas que só por exemplo, até o nosso trabalho de pré-venda. É muito difícil explicar uma coisa. É muito fácil desenhar uma coisa. Entendeu? E essa conversa, assim, tete a tete, na área de pré-vendas, ela é necessária. Talvez você não precise ir lá 5, 6 vezes só para acertar na 7ª. De repente você só pode ir na 7ª vez que você já mapeou mais ou menos o que o cliente precisa, o que a sua empresa pode fornecer, como é que você casa essas duas coisas. Isso é uma coisa importante. O cliente, a maioria das vezes, não sabe o que quer. Ele tem uma ideia. Né? E nessa área que a gente entra atuando mais como consultor, né? Para customizar a solução dele. Léo, o engenheiro é um vendedor, cara? Sem dúvida. E é dos mais confiáveis. É impressionante isso. Não, sério, é impressionante como a credibilidade de um engenheiro numa área de venda, ela é... Somente existem vários vendedores que passaram por operações, passaram por pré-venda, por projeto, e agora eu quero ser vendedor. Impressionante como ele tem as portas mais abertas, como ele é um cara assim, querido na área, né? Às vezes o vendedor, o cara fala, lá vem esse cara me vender, não estou a fim de falar com ele, porque quem vende é o comercial, mas quem compra na nossa área é um técnico. Não vamos esquecer disso. Quem está comprando um produto de telecomunicações é um técnico, não é o cara comercial da empresa final. Se você vai, por exemplo, numa Nestlé, um exemplo, a Nestlé vende chocolate, não vende telecomunicações. E quando você vai fazer uma venda numa empresa dessa, quem está comprando é um engenheiro, é um técnico, um cara que não está a fim de ouvir história, é um resultado. Então, quando o cara é pré-venda, é uma conversa que agrega muito valor. Né? Não é aquela, eu queria saber isso, vou perguntar para o meu pré-venda. Não, o cara já responde. Né? Todo engenheiro é um vendedor, sem a menor dúvida. E dos mais confiáveis. Perfeito. De uma forma ou de outra, quer dizer, a área comercial, em algum nível de participação, provavelmente está
no futuro da maioria dos engenheiros, né? Ou não? Você acha que é um exagero? Que eu tô falando? Não, falando da minha área, tá? Assim, telecomunicações é uma área, satélite é uma sub-área das telecomunicações. Eu diria que não. Eu acho que sim, todo cara que passou por uma engenharia, por uma pré-venda, por uma operação, ele tem um futuro muito promissor na área de vendas. Tá? Ainda mais que é uma venda extremamente baseada em consultoria, né? Você tem aquele cliente que sabe tudo, ele já sabe o que quer, e tem aquele cliente que ele acha que sabe o que quer. Né? Então, isso ajuda muito. Tive vários colegas que foram para a área comercial. Maravilha. Léo, o que a gente dá de conselho aí para essa galera? O pessoal que está agora aí começando, é muito diferente, né? Quer dizer, a gente vê os alunos mudam muito, eles amadurecem muito, eles evoluem muito durante o curso, é muito diferente a postura dele quando ele está entrando no primeiro período, da postura dele quando ele está saindo uma outra pessoa. A faculdade transforma as pessoas. Sem dúvida. Mas assim, talvez os conselhos não sejam os mesmos para todo mundo, né? Para o cara que está lá no começo, para o cara que está se formando, para o recém-formado. Mas o que você acha, assim, que mensagem você deixaria para esse pessoal, né? Para os nossos estudantes de tele? Assim, tudo muda, tudo se transforma, né? Nossa época, assim, até usando uma analogia, se alugava um vídeo na locadora. Hoje você tem o streaming, é uma coisa que era até impensável naquela época. Né? Naquela época você revelava um filme, hoje você vê a máquina digital e hoje nem isso tem, você tira do celular. Então assim, fica um pouco de atenção porque as coisas estão mudando, então preste um pouco atenção nas tendências, porque tudo está em constante mutação. Preste atenção nas tendências. Não seja aquela pessoa que eu só faço isso, eu só estudo isso, eu só trabalho com isso, é isso que eu quero. Vai mudar, você não tem nenhuma certeza que essa tecnologia vai existir lá na frente. Vamos ser claros aqui, rede de voz, troncos, PABX, isso tudo acabou. E tinham pessoas que eram especialistas nisso, né? O cara tinha que estudar sinalização, canal comum, sinalização 7, isso acabou, entrou IP, acabou, né? Então, preste atenção nas tendências, se você tiver, não importa o que você vai fazer, você vai passar por IP. Então, se você tiver um tempinho, dá uma estudadinha, dá uma lida. Não é no Tannenbaum, o Tannenbaum não vai te explicar IP, vai te explicar a rede. Mas dá uma lida, entra nos sites, aprende numeração, aprende o que é ARP, aprende o que é RIP. Não precisa ser um especialista se você não vai trabalhar nisso, mas aprenda. Eu sou satélite, eu mexo com IP quase que diariamente. A gente tem que fazer a solução fim a fim, aprende Metro Ethernet, entende um pouquinho de BGP, o que é MPLS, não importa, se você for para celular, você vai passar por isso. Então, assim, é bom você conhecer para você não entrar numa conversa vendido, senão você fica meio... é um ditado que eu já ouvi muito, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira, né? Então, começa a aprender, não precisa ter pressa, o importante não é assim, o quão rápido você vai, mas em que direção você está indo. Tem toda uma vida pela frente. Meia hora por dia, meia hora por semana, não sei, estuda, dá uma olhada que você vai precisar disso, né, cara? E falaria também que inglês, deveras básico, mas tem que aprender inglês. Hoje o engenheiro é a língua dele. A gente já está assim, a gente já está trabalhando muito tempo, às vezes a gente está até misturando português com inglês numa conversa trivial, né? Porque não precisa também ser o inglês muito refinado, mas você tem que saber se comunicar, tem que saber entender a língua oficial, né? Assim, esses seriam os conselhos objetivos, né? Eu daria também alguns conselhos subjetivos, né? Seja humilde sempre, procura aprender, né? Não tenha, por mais que você saiba, você tem muito que aprender, e por mais que você ache que não saiba, você também tem muito para ensinar. A tua vida profissional, você vai circular, você vai voltar a encontrar todas as pessoas que você passou no início. A sua ética é importantíssima, não faça as coisas erradas, não omita a informação, seja o mais ético possível, porque é o seu DNA, é o seu cartão de visita, né? Lembre que no cartão o nome vem na frente do título, né? Sempre. Então isso não tem preço, é o teu nome, a tua credibilidade e as relações pessoais, desenvolva elas, você sempre vai precisar de alguém
E sempre tem um pouco de bom humor. É necessário ter bom humor, né? Não vai para o trabalho com a nuvem negra em cima da cabeça, porque você acaba que você repele as pessoas, né? Ninguém gosta de pessoas tóxicas, né? Às vezes é difícil, às vezes tá puxado, mas você fazendo o seu melhor, o resto vem no fluxo. Eu acho que basicamente eu daria esses conselhos. Valiosíssimos aí, na minha opinião, Léo. Léo, poxa, muitíssimo obrigado aí pelos teus depoimentos. Eu acho que foi muito rico o nosso papo. Eu gostei bastante. Você quer fazer alguma consideração final aí? Fica à vontade. Cara, assim, pro pessoal que está começando agora, bicho, assim, vocês têm uma coisa que a gente não tinha na nossa época, a tecnologia. A informação está na distância de um teclado, cara. Começa a olhar, se você está achando que está difícil aqui, saiba que lá fora está cheio de oportunidade. De repente você não se encontra aqui no Brasil, mas, cara, Canadá está desesperado atrás de gente, atrás de tecnologia. A Alemanha está precisando. Cara, formar um engenheiro custa muito caro. Um curso de engenharia nos Estados Unidos, você vai morrer aí facilmente em $300 mil. Aqui a gente está sendo formado de graça, então você tem um valor muito grande. Fica antenado, procura oportunidade, não se esconde, se projeta. Vai ganhar um não? Paciência, faz parte da vida. Você ganha um não, outro não, depois vai vir um sim. Olha para fora. Se você não encontrar o que você precisa aqui dentro, olha para fora que você vai encontrar. E mesmo aqui dentro, não pense que você fez telecom, você vai trabalhar com telecom. Tem muita coisa que você pode fazer. As pessoas contratam a cabeça e não a formação. Cabeça e caráter, é isso que se contrata. A forma de pensar e o caráter. Não se ele é especialista nisso ou naquilo. Tudo se pode aprender. Tudo se pode aprender. Deixaria essas palavras aí, Jay. Perfeito. Muito bom. Léo, muitíssimo obrigado novamente aí pela tua participação. Assim, acho que, como disse, foi muito rico, muito bacana mesmo te ouvir. Se precisar, cara, estamos sempre aí. Valeu, obrigadíssimo. Na semana que vem a gente vai conversar com um outro perfil. Atendendo até a pedidos, nós vamos conversar com o João Felipe dos Santos, que seguiu uma outra carreira. Ele está na universidade lá no Trinity College, em Dublin, fazendo um doutorado e estudando tecnologia 5G e tal, no doutorado dele. Então, outra trilha que também é possível aí para uma parte dos nossos alunos. Então, a gente vai trazer esse depoimento também. Vamos trazer também uma engenheira, no caso aí, ainda não temos data definida, mas já confirmamos que nós vamos conversar com a Amanda Raimundi. Também, evidentemente, a gente tem que trazer as engenheiras, hoje são uma força na nossa área. Outra coisa muito diferente, né, Léo? Na nossa época a gente tinha uma participação feminina muito restrita, isso hoje, felizmente, é uma outra realidade, e nós temos que trazer também essa visão aí, né, para a nossa conversa. Então, toda quarta-feira, 8 horas, a gente vai ter um papo com alguém sobre essa carreira de telecomunicações. Espero que seja um papo tão bom quanto esse que nós tivemos hoje com o Léo e como tivemos na semana passada com o Thiago também, foi muito interessante. Está disponível aí para quem quiser assistir, tanto no IGTV como no canal no YouTube também. Legal, o Thiago já é uma outra geração, Léo. Ele se formou em 2013, está na Globo e tal. É bacana ver isso, porque a gente tem uma grande tradição. A engenharia de tele na UF, talvez os alunos não tenham a percepção, mas é muito forte. Nós temos uma importância muito grande no setor de telecomunicações brasileiro, né? A gente tem um curso que tem muita história, né? E é importante a gente sentir esse orgulho também, né, Léo, de participar disso. Só assim, completando assim, da minha área, né, vou falar aqui de satélite, né, a gente teve na SES que eu trabalho, você tem ali o presidente, os CIS, né, CFO, CSO, os mais altos. Aqui na SES era um brasileiro, morando em Luxemburgo, formado pela UF. A IASAT, que é uma empresa de Abu Dhabi, o Chief Technology Office também, engenheiro formado pela UF. Então, além do Brasil, lá fora também tem bastante gente da UF, acredite. Maravilha, falou muito bem. É isso aí, isso é uma possibilidade para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, tem que sonhar grande para conquistar coisas grandes, né? Sim, essa formação abre muitas portas. A gente sabe que não é fácil, que não é, mas é como eu gosto de dizer, se fosse fácil não precisava de engenheiro, né? Entendeu? Quer dizer, engenharia existe para resolver problemas difíceis. Então é bom que a gente viva até com certa
dificuldade no nosso próprio dia a dia também nos ajuda a fortalecer esse espírito, né? Valeu, gente. Muito obrigado também aí a quem nos acompanhou, tem nos acompanhado. Faça suas sugestões, comentários aí, a gente vai tentar melhorar isso aqui, quer dizer, é uma iniciativa, na verdade, muito simples, não temos nenhuma grande experiência aí com redes sociais e tal. Eu espero que a qualidade também do vídeo, do áudio, seja satisfatória, ou pelo menos suficiente, para que vocês aproveitem o conteúdo precioso que a gente está trazendo aqui com o depoimento dos nossos colegas aí, engenheiros de telecomunicações formados pela nossa queridíssima universidade, né? Valeu, gente. Então, me despeço aí. Léo, pessoal, muito obrigado. Valeu, gente. Toda sorte para vocês. Valeu, obrigado.